Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Nosso objetivo na aula de hoje é falar sobre isomorfismos. Em particular, nós estaremos interessados em demonstrar um dos resultados mais importantes do curso de Álgebra Linear. Então, iniciamos esta aula introduzindo a ideia de isomorfismos. Então, se uma transformação linear T, que vai de um espaço vetorial V e um espaço vetorial W, é injetiva e sobrejetiva, a gente diz que essa transformação linear T, ela é um isomorfismo e que os espaços vetoriais V e W são isomorfos. A palavra isomorfo deriva dos radicais gregos iso, que significa idêntico, e morfo, que significa forma. Essa terminologia ela é apropriada porque os espaços isomorfos têm a mesma forma algébrica, mesmo que eles consistam de elementos de tipo distintos. Tá certo, gente? E aí, vamos agora provar o seguinte resultado, né? Que, como eu comentei, é um dos mais importantes resultados de álgebra linear, porque ele revela a importância fundamental do espaço vetorial Rn, tá certo? Então, qualquer espaço vetorial real de dimensão finita é isomorfo a Rn. E aí, como é que a gente prova isso? Então, você já vê um espaço vetorial real com dimensão n. E aí eu quero provar que esse espaço vetorial V, ele é isomorfo ao meu espaço vetorial Rn. E aí, para isso, eu preciso exibir uma transformação linear T, que vá de V em Rn, que seja injetiva e sobrejetiva. E aí, para isso, eu vou começar considerando uma base para o espaço vetorial V, com elementos V1, V2 até Vn, de modo que, dado qualquer vetor U no meu espaço vetorial V, eu posso escrever ele de maneira única como combinação linear dos elementos dessa base aí, né? De V. E aí, eu vou definir a minha T, que vai de V em W, pela seguinte fórmula. Então, T aplicado ao vetor U vai dar como resultado simplesmente as coordenadas do vetor V em relação a essa base do espaço vetorial V. E aí, vamos provar que essa aplicação que eu acabei de definir, que ela é linear, injetiva e sobrejetiva. E, portanto, iremos concluir o nosso resultado. Primeiramente, note que a aplicação que nós definimos, ela é linear. Por quê? Se eu pego dois vetores U e V, elementos do espaço vetorial V, então eu posso escrever U como combinação linear dos elementos V1, V2 até Vn, e aí vai aparecer escalares K1, K2 e Kn, únicos. E eu pego agora o meu V e escrevo como combinação linear dos elementos da base do espaço vetorial V. E aí, novamente, aparece únicos escalares D1, D2 até Dn. Aí agora eu olho para o vetor U mais αv, que é um elemento do espaço vetorial V. E aí, quando eu substituo U, substituo V, vejo que é α vezes V, organizo isso, e aí eu obtenho que a maneira de escrever o vetor U mais αv como combinação linear dos vetores da base do espaço vetorial V é com os coeficientes K1 mais alfa D1,
K2 mais alfa D2 e assim por diante até o Kn mais o alfa Dn. E aí agora eu vou ver quem é o T aplicado nesse vetor U mais alfa V, tá certo? E aí pela forma com que foi definida a minha aplicação, isso dá como resultado as coordenadas do vetor U mais alfa V, né? Escritos como se fosse um vetor em Rn, né? Então aqui está a primeira coordenada, aqui está a segunda e assim por diante até a última. E aí esse vetor aqui agora no Rn, você escreve ele como sendo o vetor com coordenadas K1, K2 até Kn, mais alfa vezes o vetor com coordenadas, aqui perdão pelo erro pessoal, aqui é para ser D2 e assim por diante até Dn. E sendo que aí quando você olha para a minha aplicação, esse primeiro aqui é o T aplicado ao vetor U, esse segundo aqui, ele é o T aplicado ao vetor V, tá certo? E aí vai ter esse alfa aqui. Então, no final das contas, eu mostrei que T aplicado ao vetor U mais alfa vezes V é igual a T de U mais alfa T de V, tá certo? E aí eu já mostrei as duas propriedades de uma vez só, tá certo? Aquelas propriedades que são exigidas para que uma aplicação seja linear. E aí isso prova que a aplicação que eu defini anteriormente, ela é linear. Agora resta provar que ela é injetiva e que ela é sobrejetiva. Então, primeiramente, vamos provar que ela é injetiva. Então, tome U e V elementos do seu espaço vetorial V com a condição de que U seja diferente do vetor V. E aí, eu consigo escrever tanto o vetor U como o vetor V como combinação linear dos elementos da base do espaço vetorial V. E esses coeficientes que aparecem aqui, eles não podem ser todos iguais. Isso significa dizer o seguinte, que o KI tem que ser diferente do DI para algum I, tá certo? Porque se o KI for igual ao DI para todo I, isso significa que o vetor U é igual ao vetor V, uma vez que a maneira de escrever um vetor como combinação linear dos elementos de uma base é única, tá certo? Aí agora o que é que eu faço? Quem é T aplicado no vetor U? Então, por definição, vai ser o vetor em Rn com coordenadas K1, K2 até Kn, né? Que são os coeficientes da combinação linear, quando você escreve U como combinação linear dos elementos da base do espaço vetorial V. Mas aí, esse elemento aí do Rn vai ser diferente desse elemento aqui, porque pelo menos um desses DIs deve ser diferente do KI, né? Pelo que eu acabei de argumentar. Mas quem é esse vetor aí com coordenadas D1, D2 até Dn? É nada mais nada menos do que a aplicação T aplicada no vetor V. Em outras palavras, eu acabei de mostrar que se U é um vetor diferente do vetor V, então T aplicado ao vetor U é diferente do T aplicado ao vetor V. Então, isso significa dizer que a minha transformação linear ela é injetiva. Agora, resta provar que ela é sobrejetiva. Mas aí, isso é simples, porque se você pega qualquer vetor em Rn, e aí pegue ele com coordenadas K1, K2 até Kn, ele vai ser a imagem, tá certo? Do vetor U, onde os coeficientes da combinação linear do vetor U, escrito como combinação linear dos elementos da base do espaço vetorial V, vão ser
exatamente essas coordenadas aí que aparecem para o vetor em Rn, tá certo? Isso significa dizer que a imagem da sua transformação linear, ou seja, o subespaço imagem da sua transformação linear, gera todo o seu Rn e, portanto, a sua transformação linear ela é sobrejetiva. E assim a gente prova o nosso resultado, ou seja, todo espaço vetorial de dimensão finita é um Rn da vida, tá certo? Porque vai ser isomorfo. Os elementos são distintos, mas a forma algébrica desses espaços são como se fosse um Rn da vida, tá certo, gente? E aí vamos ver alguns isomorfismos que nós costumamos chamar de canônicos. Então, considere a aplicação T, que vai de Pn. Pn é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a n. E vai em Rn mais 1, tá certo? Aqui lembrem-se que a dimensão do espaço Pn é n mais 1, tá certo? E aí, como é um espaço vetorial de dimensão finita, ele é, né, na verdade, isomorfo a o Rn mais 1. Mas aí, como é que eu escrevo esse isomorfismo, tá certo? Ou um isomorfismo entre esses espaços. Então, eu defino a aplicação T, que vai pegar um polinômio e vai levar nesse elemento aqui de Rn mais 1, tá certo? Ou seja, ele vai pegar o polinômio com coeficientes A0, A1, A2 até a n e vai levar na n mais 1 a upla de números reais, né? Dadas pelo elemento A0, A1, A2 até o AN. E aí vai ficar como exercício, né? Vocês mostrarem que essa aplicação aí ela é linear, injetiva e sobrejetiva. E, portanto, isso define um isomorfismo do meu espaço Pn no meu espaço Rn mais 1. Tá certo? E aí esse isomorfismo ele é chamado de natural entre esses espaços porque ele vai levar a base canônica ou natural do espaço Pn na base canônica do espaço vetorial Rn mais 1, tá certo? E aí, por que isso é verdade, né? Então, ó, lembrando que a base natural do espaço Pn é essa daqui. E aí, por exemplo, quem é T aplicada no polinômio 1, né? E aí, lembre-se que eu posso escrever o polinômio 1 como sendo 1 mais 0x mais 0x quadrado. E assim você segue até 0 vezes x elevado a n. Então, quando eu aplico a t nesse polinômio, isso vai ficar o vetor em Rn, onde a primeira coordenada vai ser 1 e as demais vão ser nulas, tá certo? Então, você está levando o polinômio 1 no vetor canônico 1, 0, 0, 0 e assim você segue até o zero final. Aí agora, pegue o segundo vetor da base de Pn, que é o vetor x, né? Ou seja, o polinômio x. E aí lembre que ele pode ser escrito como 0 mais 1 vezes x mais 0 vezes x quadrado e assim você procede até 0 vezes x elevado a n. Aí agora você aplica a sua transformação nesse polinômio. E aí isso resulta, né, no segundo vetor canônico, né, do Rn, tá certo? Que é aquele que tem 0 na primeira entrada, 1 na segunda entrada e 0 nas demais. E aí você vai fazendo isso para cada vetor na sua base de Pn, tá certo? Até chegar no último, que é o x elevado a n, que aí você escreve ele como 0
mais 0 vezes x, mais 0 vezes x quadrado, e assim você procede até o último, que vai ficar 1 vezes x elevado a n. E aí quando você aplica t, isso vai dar o último vetor da base canônica do Rn mais 1, tá certo? Que é aquele que tem 0 em todas as coordenadas e 1 na última. O segundo isomorfismo natural que a gente pode construir é um que vai do conjunto das matrizes de ordem 2 em R4, né? Lembrem-se que a dimensão aqui de M 2 por 2 é 4, né? Então isso é isomorfo a R4. E aí qual seria o isomorfismo para esses espaços, né? Então, você define a aplicação T, que pega a matriz com entradas A11, A12, A21, A22 e leva no vetor de R4 com primeira coordenada A11, segunda coordenada A12, terceira coordenada A21, quarta coordenada A22. E aí eu deixo como exercício vocês provarem que essa aplicação aí que eu defini, ela é linear, ela é injetiva e ela é sobrejetiva. E além disso, ela vai levar a base natural de M2, né, que é o espaço das matrizes de tamanho 2, na base canônica do R4. E aí isso define o isomorfismo natural entre esses espaços aí. Agora, eu quero que vocês notem que se você tem um isomorfismo, então existe uma aplicação inversa, Ta-1, que vai agora do W no V, né? Lembre-se que toda função, né, independente de ser transformação linear ou não, se ela for injetiva e sobrejetiva, então ela é invertível. Tá certo? Aí no caso em que estamos trabalhando, que é quando a nossa função ela é uma transformação linear, né? Ou seja, a nossa transformação linear que é injetiva e sobrejetiva, que aqui a gente dá o nome de isomorfismo, você vai ter a sua inversa, né? Mas aí ela vai ter uma propriedade a mais, que ela vai ser também linear, tá certo? Ou seja, sempre que você tiver uma T de um espaço vetorial V num espaço vetorial W e ela for uma aplicação linear e existir a inversa dela, essa inversa vai ser também uma aplicação linear. E aí eu deixo isso como exercício para vocês provarem. E aí vamos dar um exemplo onde eu vou dar uma transformação linear. E aí a ideia vai ser provar que ela é um isomorfismo e tentar obter quem é a inversa dessa transformação linear. Tá certo? Ou desse isomorfismo. Então, defina T de R3 em R3 pela seguinte expressão. E aí mostre que ela vai ser um isomorfismo e determine quem é a inversa da transformação linear T. Então, aqui no início eu anotei as principais informações da questão, ou seja, T de R3 em R3, definida por essa expressão aqui. E aí, eu quero provar que ela é um isomorfismo, ou seja, que ela é injetiva e sobrejetiva. Mas para isso, para provar que ela é injetiva, eu vou olhar para o núcleo dessa transformação linear. Tá certo? E aí eu deixo como exercício vocês provarem que o núcleo contém somente o vetor nulo do espaço vetorial do domínio da sua transformação linear, que nesse caso é o R3. E aí isso prova que ela vai ser uma transformação linear injetiva. E aí você pode argumentar agora que, como a dimensão do domínio da sua transformação linear é igual à dimensão do contradomínio e sua transformação linear injetiva, então ela também tem que ser sobrejetiva,
tá certo? Isso por um resultado que a gente já provou na aula passada. Ou então, se você quiser, você também pode calcular quem é o subespaço imagem de T, e aí você mostra que esse subespaço imagem de T coincide com o contradomínio da sua transformação linear, que nesse caso é o R3. Ou seja, você prova que a dimensão do subespaço imagem de T é 3, tá certo? Que é a dimensão do R3. E aí, isso prova que T é um isomorfismo. Aí aqui eu vou entrar um pouco mais em detalhes só na forma de como construir a inversa da transformação linear T. Então, primeiro eu preciso pegar uma base para o domínio do meu espaço vetorial, que nesse caso é o R3, tá certo? Então, tome uma base para o R3. E aí você pode escolher qualquer uma. Obviamente, eu vou escolher a mais simples, tá certo? Que é a base canônica, porque é mais fácil fazer conta com ela. E aí eu olho para imagem de cada um desses vetores pela aplicação T, tá certo? Então, T aplicado no vetor 1, 0, 0, T aplicado no vetor 0, 1, 0 e T aplicado no vetor 0, 0, 1. E eu sei que esse conjunto vai ser uma base para o meu espaço vetorial que está no contradomínio, que nesse caso é também o R3, tá certo? Ou seja, isso vai ser também uma base para o meu R3, porque a minha transformação linear ela é um isomorfismo, então ela vai levar base em base, tá certo? E aí eu calculo quem é esses valores aí, ou seja, quem é T aplicado no vetor 1, 0, 0, e aí eu uso a transformação, né? Isso dá o vetor 1, 0, 1. Calculo quem é T aplicada no vetor 0, 1, 0, isso dá menos 2, 0, 1. E calculo quem é T aplicada no vetor 0, 0, 1, isso dá o vetor 0, 1, 0, tá certo? E aí eu sei que isso é uma base do R3, como eu acabei de comentar. Aí eu sei que T aplicado no vetor 1, 0, 0 dá esse aqui. T aplicado no 0, 1, 0 dá esse aqui. E T aplicado no vetor 0, 0, 1 dá esse outro aí. E aí, o que é que vai acontecer com a T a menos 1? Então, a T está levando... Então, o que é que a T está fazendo? A T está pegando esse elemento aqui e levando nesse aqui. Esse elemento aqui levando nesse aqui. E esse elemento aqui levando nesse aqui. Então, a inversa vai ter que pegar esse elemento aqui e levar nesse. Esse elemento aqui e levar nesse. E esse elemento aqui e levar nesse. Então, é isso que eu faço aqui. Tá certo? Ou seja, como T aplicado em cada um desses elementos dão esses elementos aqui, então a inversa aplicada neles tem que dar esses aqui. Aí eu também sei que esses elementos aqui, né, formam uma base para o R3. Então qualquer vetor arbitrário com coordenadas x, y, z pode ser escrito como combinação linear dos elementos dessa base. E aí eu faço isso, tá certo? E aí aparecem coeficientes A, B e C que eu preciso determinar em função das coordenadas x, y, z desse vetor arbitrário V. E aí quando eu desenvolvo essa equação vetorial, eu obtenho esse sistema aqui de equações lineares com 3 equações e 3 incógnitas. E aí as variáveis desse sistema são os valores A, B e C, tá certo? Os valores x, y, z, eles são dados, né? Mas são dados de maneira arbitrária. E aí o que você precisa é saber se esse sistema tem solução para qualquer x, y, z. E mais ainda, você precisa que esse sistema
tenha uma única solução para qualquer x, y e z. E você precisa determinar quem é a solução desse sistema em função de x, y e z. E aí, vou deixar como exercício para vocês resolverem esse sistema. E aí vocês vão obter esses valores para as variáveis a, b e c. Então, a vai ser x mais 2z sobre 3, b vai ser z menos x sobre 3 e c vai ser igual a y. Aí agora o que é que você faz? Você substitui aqui, né? No a, no b e no c. E aí você vai ficar com essa maneira aqui arbitrária de escrever um vetor com coordenadas x, y, z como combinação linear dessa base aqui. Aí você vai agora e aplica a sua transformação t a menos 1, tá certo? Então, ela vai conservar esses coeficientes e vai aplicar t a menos 1 só nos vetores. É isso porque ela é linear. Aí agora você substitui. Quem é t a menos 1 aplicada no vetor 1, 0, 1? É o vetor 1, 0, 0. Quem é t a menos 1 aplicada no vetor menos 2, 0, 1? É o vetor 0, 1, 0. E quem é t a menos 1 aplicada no vetor 0, 1, 0? É o vetor 0, 0, 1. E aí depois que você substitui, que efetua essas contas, aqui você vai obter que a sua t a menos 1 de x, y, z é dada por essa expressão aí. E assim a gente conclui essa questão. E aí aqui estão as referências que utilizamos para construir esta aula. Finalizamos esta aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.